Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um treinamento em tubulação industrial para vocês. Nesse treinamento eu trago para vocês a diferença entre raio longo de uma curva e raio curto. Então espero que vocês gostem desse treinamento, que esse treinamento possa te ajudar no seu dia a dia de trabalho. Se você gostar, eu peço você que compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas estar recebendo esse conteúdo aí, estar ajudando mais pessoas também. E deixa aí seu comentário, se você gostou ou não. Deixa seu like no vídeo, para poder estar me ajudando aí, se você está na minha página do Facebook. Deixa aí seu comentário, vou ficar muito grato aí por saber se você gostou ou não. Se você estiver no YouTube, deixa aí seu like, seu comentário, compartilha também, para estar ajudando aí o meu canal a crescer um pouco mais e ajudar mais pessoas também com esses conteúdos que eu venho postando aí, para poder ajudar a galera que está iniciando aí na área de caldeiraria e tubulação. Então, qual é o exemplo que eu estou trazendo para vocês hoje? Aqui, ó, nós temos uma curva de 10 polegadas de raio curto e uma curva de 10 polegadas de raio longo. O exemplo, você já vê que é o mesmo diâmetro de tubo, são 10 polegadas, somente a diferença é o raio longo e raio curto. Então a raio curto, quando você vai fazer um desconto de material, você leva em consideração 10 polegadas. Você tem lá um trecho, como eu deixei de exemplo. Você tem um trecho de um spool de 2.000. Você precisa fabricar essa peça e fazer esse desconto dessa curva para poder achar o tamanho deste tubo para poder ter esse spool com 2.000. Ou seja, você tem 2.000 no raio curto, o que você vai fazer? Você vai pegar 2.000 menos 10 polegadas, 10 polegadas. No exemplo, já fica fácil. Então, você tem 10 polegadas, então é 254 milímetros. Então, é 254 milímetros. 2.000 menos 254 milímetros, você vai achar um valor, tá? Descontou essa curva, então você vai achar o tamanho desse tubo para poder você montar esse spool de um raio curto com 2.000. Beleza, resolveu o seu problema, montou. Mas, se você não tem o raio curto, precisa substituir por um raio longo. Já começa aí alguns problemas que você tem que ficar ligado. Tá bom, eu tenho um trecho de 2.000, fui lá medir, pô, lá é raio curto e agora eu tenho só tenho raio longo para poder substituir essa tubulação. O que você tem que se atentar? Se esse trecho, suponhamos que você vai trocar esse trecho desse tubo e a curva, somente o trecho com a curva. Você teria, por trocar por raio longo, você teria que cortar um pedaço deste tubo. Você já vai executar esse corte para poder substituir. Beleza, até aí tudo entendido, tal. Mas a hora que você tirou essa medida lá na área, você se atentou que você tem esse espaço para entrar com um raio longo? Você pode estar cortando esse tubo que está aqui. Não tem nada que vai te impedir de cortar, diminuir esse tubo, aplicar solda na área do serviço. Então isso são pontos que você tem que se atentar para quando você está trabalhando com a substituição de um raio curto para um raio longo. Então esse é um exemplo onde você tem que ter uma certa atenção, porque quando você vê, você chega no trecho, tira aquela medida, eu tenho 2.000, tá, eu vou descontar minha curva lá, soldei, preparei, no dia eu vou lá trocar aquela tubulação, beleza, mas aí você chega lá e se depara com uma situação como essa. Você não se ligou, montou, olha o problema. Porque você vai ter uma tubulação do mesmo tamanho, você fez o desconto tudo certinho, mas você tem que cortar um trecho maior desse tubo, porque a raio longo, ela é maior, o raio dela é maior do que a do raio curto,
e ela vai, por exemplo, nós temos aqui, ó, raio curto, a raio longo, ela virá aqui, ó. Você tem que cortar esse trecho. Aqui nesse tubo, você tem uma solda próxima dessa aqui, você tem alguma coisa que está próxima aqui, você tem alguma coisa que está ali que pode impedir de você executar aquela solda ali no local. Então, muitas coisas que você tem que se atentar ao trabalhar com uma substituição do arraio longo para um arraio curto. Beleza? Raio longo substituir pelo um arraio curto. Mais um problema, é o mesmo problema, você sempre vai ter problemas se você não se atentar à hora de tirar essa medida e dar uma olhada no cenário lá, se você consegue fazer menor. A substituição de um arraio curto para um arraio longo é pior ainda, porque você vai ter uma tubulação no tamanho certinho lá, o encanador, o mecânico ou o caldeireiro tirou a medida, montou a tubulação, beleza. Só que se você substitui um arraio curto para fazer a troca de um arraio longo que vai ser substituída lá, você tem o inverso. Você tem uma tubulação que vai vir aqui, ó. Então você vai cortar, você teria que emendar um pedaço de tubo. Você vai cortar esse tubo, ó. Cortou esse tubo, você teria que emendar um trecho de tubo aqui. Entendeu? Olha o problema que você tem. Então, são coisas que você tem que se atentar à hora de você fazer a sua... tirar o seu isométrico para poder estar fabricando essa peça. Se você tem uma solda próxima aqui, você preparar essa raio curto num tamanho maior para você poder estar substituindo. Você já vai ter que fazer um corte, você fazer um corte maior nessa tubulação, cortar ela mais ou menos num tamanho onde já tem uma solda ou que dê para fazer você já vai ter que cortar e fazer uma preparação, então você já faz uma preparação maior. Então, nisso aí você já vai acrescentar mais uma solda na preparação, que você vai ter que fazer mais um trecho de tubo. Então, esse foi a dica que eu queria trazer para vocês. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo os cálculos de um desconto de material para poder estar ajudando vocês aí no desconto, beleza? Então, aquele abraço. Se gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo.